Por milhares de anos, a primeira catarata no Nilo marcou a fronteira sul do Egito. Além dela, estende-se a Núbia, uma região cobiçada pelos faraós de todas as dinastias, incluindo Ramsés II, o mais famoso de todos os governantes. A Núbia, carne etérea dos deuses, reino do ouro, terra de minas de cobre e de orito, era um mundo de rocha e araia habitado por criaturas moldadas pelos deuses do vento. A misteriosa e fascinante Núbia, terra africana, era cruzada por caravanas que transportavam marfim e ébano para os templos e palácios do poderoso Egito há mais de 3.000 anos. O que era a antiga região da Núbia é hoje o sul do Egito e uma parte importante do sul do Sudão. Por 15 séculos, do Novo Reino ao período ptolomaico, antes do nascimento de Cristo, os faraós construíram inúmeros templos e capelas às margens do Nilo. Em 1960, a construção da barragem alta de Assuã e a criação do lago Nasser levariam à submersão permanente destes monumentos. Uma grande operação da Unesco liderou um resgate para salvar quase todos os templos do Egito das águas. Navegue no Mar Núbio para desvendar os segredos dos templos núbios e a incrível história de como eles foram salvos. Assuã é uma das mais belas cidades do Vale do Nilo. Embora tenha crescido desde a construção da barragem, sendo agora a terceira maior cidade do Egito depois do Cairo e Alexandria, com 500.000 habitantes, Assuã conseguiu preservar seu sossego e caráter provincianos. Nenhuma ponte atravessa o vasto e tranquilo Nilo e assim as embarcações navegam em ambas as direções. Ferryboats, barcos de cruzeiro e as felucas, embarcações de uma vela, marcam a cidade. Antes transporte, hoje as felucas levam turistas, gerando renda para seus donos, que as cuidam com esmero. تعبان ما يبقاش فوز الله رفع ساهل فوز الله امسك كده يا سعد الله يسلم اخذ خفتك فوزي كنا اساسا صاحب من الدهنت وده دور بيته لا والله Em tempos antigos, Assuã já era um poderoso cruzamento comercial nas rotas para a África e a Índia. É também um cruzamento étnico, embora arabizada há anos. O povo núbio, de pele escura, parecia-se mais com tribos etíopes do que com egípcios saarianos. Os núbios se orgulham dessa diferença cultural e étnica e ainda falam Camusi e Mahazi, variações de sua língua ancestral. Para aprender mais sobre os núbios e suas particularidades, acompanhamos Ibrahim, um jovem capitão de feluca que procura clientes nas docas de Assuã. Navegando Nilo acima, ele nos leva à sua vila localizada na ilha de Sahel. Nós fazemos este tipo de trabalho há anos, ele é transmitido de pai para filho, e nós, o povo núbio,
o apreciamos por ser tranquilo e sem barulho, permitindo-nos contato com bons clientes. Graças a Deus, temos um bom sustento. Há 7 anos, Ibrahim deixa Ciel ao amanhecer a bordo de sua feluca. Ele precisa chegar a Assuã antes do calor do dia se quiser encontrar turistas para levar. Ele mora com os pais, junto com seus 6 irmãos e irmãs. A tradição e o respeito aos pais superam qualquer emancipação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Eu vivo aqui há 63 anos, e meu pai e avô também viveram na ilha de Sael. Este lugar é nossa vida há 2000 anos. A Núbia exibe cores vibrantes nas fachadas de casas e roupas das mulheres. Núbios casam com uma mulher, egípcios com 4 ou 5. Temos a reputação de ser honestos, decentes e de dizer a verdade. Somos bem diferentes dos egípcios. A diferença se esvai à mesa, com os homens sendo servidos no pátio interno à sombra, enquanto as mulheres comem na cozinha. Núbios usam gorros ou turbantes brancos, indumentária única no Egito. Rio acima da ilha de Sael ergue-se a antiga represa de Assuã. A represa britânica de 2 quilômetros controlava enchentes, criando um reservatório que cobria a Núbia por 8 meses anuais. Por isso, os visitantes dos templos da ilha de Filas precisam ir de barco. No início dos anos 60, o governo decidiu construir a grande represa de Assuã para suprir água. O novo reservatório submergiria todas as aldeias e templos núbios. Um gigantesco projeto da Unesco começou. Uma corrida contra o tempo. Em Filas, a ilha foi cercada por uma parede de estacas prancha para mantê-la estanque. Templos foram divididos em 45 mil blocos e transportados para recriar o relevo original em Agilquia. Uma vez removido o seu conteúdo, a ilha foi abandonada às águas do lago. Reconstruído em 30 meses e inaugurado em 10 de março de 1980, o Templo de Filas foi o último a ser salvo, finalizando 20 anos de trabalho. Filas era dedicado à deusa Ísis. Sob o reinado dos últimos faraós, no século IV a.C., o culto a Ísis se firmou mais tarde. Ela era a esposa de Osíris, deus dos mortos, e mãe de Horus, símbolo da luta entre o bem e o mal, tornando-se a figura arquetípica da deusa. O templo de Ísis
que domina os demais monumentos em filas, é uma das estruturas mais bem preservadas do Egito, seguindo o traçado tradicional dos grandes templos do período do Novo Reino. Um pilone de 18 metros de altura se ergue na entrada, e sua fachada é decorada com gigantescos relevos que retratam o faraó oferecendo prisioneiros como sacrifício ou presentes à tríade divina de Ísis, Hathor e Horus. No ano 300 depois de Cristo, o imperador Teodósio ordenou o fechamento de todos os templos pagãos no Egito, mas filas continuou a florescer. Por quase 2 séculos, peregrinos núbios vieram fazer oferendas à grande Ísis e gravaram orações nas paredes do santuário. Os últimos hieróglifos foram gravados em filas no ano 473, depois de Cristo. No ano 551, Justiniano fechou o templo permanentemente e pouco depois os cristãos converteram a sala hipostila em uma igreja. A história do antigo Hotel Cataract, com sua fachada vitoriana e decoração moura, está interligada à história da ocupação britânica do Egito. Esta era a época dos hotéis dos vapores, das navegações no Nilo e das festividades reais. Winston Churchill, Nicolau Igu, o último czar russo, os governantes do Egito e a alta sociedade sentavam-se no terraço do hotel e admiravam as felucas deslizando no Nilo sob a luz quente do sol poente. Ao anoitecer, o bazar de Assuã ganha vida com multidões alegres e coloridamente vestidas. Quando a alta barragem de Assuã foi construída, 100.000 núbios foram evacuados das zonas inundadas. Cerca de 30.000 foram para Khartoum, no Sudão, outros se estabeleceram voluntariamente ou à força no Egito, em lotes de terra doados pelo governo egípcio, ou se tornaram garçons, os chamados Bawab, no Cairo. Os demais permaneceram em Assuã. Eles são parte do bazar, trabalhando em trabalhos avulsos que contribuem para seu charme. Um dos mais surpreendentes é o passador de roupas, que utiliza o pé para manusear o ferro.
البخار. Assim como vivenciamos na ilha de Ciel ao visitar a aldeia de Ibrahim, nosso último passeio pelas ruas de Assuã nos deixou com sensações inebriantes de cores vibrantes e uma mistura de fragrâncias africanas e orientais. Aquilo é o datli preto produzido em Assuã. Isto é muito forte. Esse é o datli do Sudão. Isto não é forte. Aquele é o datli da Núbia. Estamos agora a bordo do Nubian Sea, que navega pelo Lago Nasser para além da grande represa de Assuã. O Nubian Sea originalmente navegava no Nilo entre Luxor e Assuã. A embarcação atravessou 2 barragens de Assuã para alcançar o lago. A embarcação se divide em 2 partes sobre cilindros de borracha. Metro por metro, as 2 seções são erguidas acima do obstáculo, depois baixadas da mesma forma até o nível do lago e remontadas. Desde então, a Núbia abriu-se a turistas e um estaleiro foi construído na barragem. Pessoalmente, eu não voltava ao meu país desde 1964. Quando o cruzeiro começou há 3 anos, surgiu a chance de fazer uma peregrinação à minha terra natal. Durante o resgate, um cruzeiro no Lago Nasser para ver os templos núbios era inimaginável. O templo de Calabcha foi realocado perto da grande represa para facilitar o acesso. Originalmente, o templo localizava-se 50 quilômetros ao sul. Calabcha hoje é o nome do templo. No período grego-romano chamava-se Talmis. Seguimos nosso guia Mohamed até um imenso pátio, cercado por pórticos com colunas, onde os fiéis tinham acesso durante os grandes festivais. Calabcha ficava na Núbia Norte, numa área de 120 quilômetros. Aqui, os Ptolomeus haviam reunido os centros de culto ligados ao domínio de Ísis em filas. Mas o templo de Calabcha é dedicado a Mandoques, um deus local, retratado usando um diadema. Os egípcios o identificavam com Horus. Deixamos o pequeno templo de Kertassi, dedicado a Ísis, e seguimos para Betewali, um hemispeu, ou seja, um templo parcialmente construído dentro da rocha e parcialmente construído do lado de fora. Ele remonta à juventude de Ramsés. Visitantes veem relevos policromáticos com o faraó e divindades. Ramsés recebe a chave da vida e o sopro divino de Num, Deus com cabeça de carneiro. Mais adiante, ele faz uma oferenda de vinho a Horus, filho de Ísis e Osíris, a quem ele personifica na terra. Finalmente, Ramsés é amamentado pela deusa Ísis, uma forma carinhosa de afirmar sua estatura igual à dos deuses.
Deixando para trás o promontório de Kalabsha, navegamos para o sul. O sol ainda está abaixo do horizonte quando o barco ancora perto de Wadi El Sibua. Seguimos nosso guia Mohamed até o topo do monte que domina o local, bem a tempo de ver o sol surgir sobre o lago Nasser, como Ra, o Criador do Universo, emergindo das águas primordiais. A lenda diz que o sol renasce a cada manhã na forma do escaravalho Kepri. Ao meio-dia, ele vira Horus Ati, o sol com cabeça de falcão. Abandonado pelos seres humanos no século XX, este canto da Núbia tornou-se novamente a terra dos deuses do Antigo Egito, um dos quais era o escorpião. Estamos 160 quilômetros ao sul da Grande Barragem, local de templos realocados. O templo de Dhaka, 40 quilômetros ao norte, só é acessível por barco. Este templo ptolomaico foi construído pelo rei Ergamenes, descendente dos faraós negros do século VIII. Ao retornarem à Etiópia, para os reinos de Napata ou Meroe, eles levaram a antiga cultura egípcia ao coração da África e até construíram pirâmides. O templo é dedicado a Tot, o babuíno, deus da inteligência. Neste relevo, Tot tenta trazer Sekhmet, a leoa apelidada de A Distante, de volta ao Egito, depois que seu pai Ra, criador do universo, a enviou à Núbia para destruir os seres humanos que não apreciavam sua bondade. Nesta cena alegórica, o retorno de A Distante, encantada por Tot, na verdade simboliza as águas benéficas das cheias do Nilo. Por milhares de anos, até a construção da Grande Barragem e a criação do Lago Nasser, os egípcios esperaram ansiosamente pelas cheias nutritivas. O Vale do Nilo, com a maior parte das terras agrícolas, é apenas 1% da área total do país. O restante é um imenso deserto de areia e rocha, que caravanas atravessam em suas rotas para o Sudão e de volta. Viemos do sul, perto de Abu Simbel, e estamos indo para Darau, ao norte de Assuã. Seguimos a trilha, caminhamos a noite toda para chegar aqui e depois seguiremos para Assuã. Levaremos cerca de 6 dias e 6 noites para ir de Assuã a Darau.
Caminhamos das 6 da manhã às 10 ou 11 da noite diariamente. لحد حوالي الساعة 11 أو 10 بالليل. Embora críticos da grande barragem digam que ela empobreceu as margens do rio ao remover o limo, ela trouxe eletricidade a milhares de vilarejos e aumentou a produção agrícola, pois o fluxo principal é mantido sob controle. A Núbia, contudo, não desfruta desses benefícios. Apesar da água do lago, os camponeses daqui precisam de aço para sobreviver. Wadi es-Sebua é um dos muitos templos núbios, de Bet el-Wali a Abu Simbel, que ostentam a marca de Ramsés II e cujo nome, o Vale dos Leões, nos lembra que, nos dias dos faraós, ainda havia muitos felinos. Em tempos primitivos, santuários foram construídos em sua homenagem, perto dos wadis onde os animais selvagens vinham beber. Até os egípcios domesticavam essas criaturas, como Ramsés II, companheiro de guerra. Como a esfinge ou o leão, símbolo de força, o faraó podia vigiar o santuário. Após passar o pilone na entrada do templo, chegamos a um pátio adornado com estátuas de Osíris, símbolo da vida após a morte, que ostentam os traços de Ramsés. Com a cristianização do Egito nos primeiros séculos depois de Cristo, os templos foram convertidos em igrejas. Em Wadi al-Sibua, no Pequeno Espeus, um santuário esculpido na rocha, os relevos que representam as antigas divindades aparentemente resistiram melhor ao teste do tempo do que as faces dos santos pintadas nas paredes. Não. Eu não recebo meu dinheiro. Sim, o dinheiro. Sim. 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 Sim, sim. Deixamos Wadi al-Sibua e continuamos para o sul.
Obrigado. Nos aproximamos das margens do rio. Não há pista de onde atracaremos, nem mesmo uma montanha. Na ponte, os instrumentos parecem apenas decoração. Hayes, o capitão, confia em sua experiência nesta área que conhecia antes da submersão. Antigamente, o Nilo era apenas uma estreita passagem para barcos, exatamente onde o lago se encontra agora, e as pessoas viviam em ambas as margens, em muitas pequenas vilas espalhadas. A vida era despreocupada. Obras da barragem alargaram a passagem. As vilas foram cobertas pela água e o lago tomou conta do vale. Autoridades realocaram os habitantes para Assuã. Mais uma vez, graças ao baixo calado da embarcação, o capitão aproxima o navio das margens, encaixando a proa perfeitamente entre as rochas. Pescadores de alguma vila lançam suas redes nas águas azuladas. عيد عشان كل ده عشان نطلع في التلفزيون احنا. O lago Nasser está repleto de peixes, como o balti, uma espécie de capa gigante. Peixes não são os únicos beneficiados. Crocodilos também reapareceram. Estes répteis, que sumiram do Nilo no Egito, voltaram às margens dos riachos do lago. O templo de Amada logo aparece perto da margem. Ruínas de templo construído há 3.500 anos por Tutmés III em homenagem a Amon-Ra. Além das enormes estelas gravadas com magníficos hieróglifos incrustados em azul, as paredes de gneiss são cobertas com relevos policromáticos que recontam a história da fundação do templo.
vemos o faraó na presença de Amon, ocupado com a construção, utilizando instrumentos para encontrar a posição adequada em relação à estrela polar. O naus do Templo de Amada não foi cortado em pedaços durante a operação de resgate devido à sua delicada decoração e seu tamanho, embora pesasse 900 toneladas, foi erguido do solo e colocado sobre um vagão em trilhos de trem. Demorou 3 meses para percorrer uma distância de 2.600 metros até o novo local, 65 metros mais acima. A canção do guarda, acompanhada por uma samsímia, uma lira de 5 cordas, supostamente evoca as memórias das vilas perdidas e das casas submersas. Os afrescos nas paredes do templo de Der contam histórias mais antigas, como a da árvore sagrada, cujas folhas simbolizam os milhões de anos de vida concedidos ao faraó, ou a história sobre a barca sagrada, com seu casco escuro, pintado de vermelho e branco, e remadores ajoelhados na proa. Talvez representem ancestrais núbios dos homens que guardam vestígios da pátria perdida. Percorremos 230 quilômetros desde que deixamos Aswan. Durante o Novo Reino, a região pela qual navegamos agora era governada pelo vice-rei de Kush, a província localizada entre a segunda e a quarta cataratas. Os faraós construíram diversas fortalezas aqui para vigiar esta rota essencial de comunicação que ligava a África Negra ao Mediterrâneo. Ksar Ibrahim é um desses fortes.
A falésia de Ksaribrim, da qual apenas o topo emerge das águas, outrora dominava o Vale do Nilo. Ksaribrim foi ocupada pelos Ptolomeus, pelos romanos e até pelos mamelucos, e até o século XVI a catedral permaneceu no cume. Em meados do século XV, a Núbia tornou-se muçulmana e a catedral foi transformada em mesquita. O local foi abandonado em 1812. Assuã está a 280 quilômetros ao norte. O Sudão, 40 quilômetros ao sul. Nosso cruzeiro no Lago Nasser está chegando ao fim, mas todos sabemos que o melhor ainda está por vir. Nossos olhos buscam as margens do rio e perscrutam o horizonte. O momento chegou. Abu Simbel surge à nossa frente. Fim. O trabalho para salvar Abu Simbel começou em 1965, pois o local estaria em perigo com a subida das águas. Os templos com as 4 colunas de Ramsés II foram serrados em mais de 1000 peças, algumas pesando toneladas. A pedra da falésia foi removida para reconstruir o local original. A egiptóloga Christine Desroches Noblecourt iniciou a cruzada para salvar Abu Simbel com o apoio da Unesco. A narração celebra o trabalho de 1.700 trabalhadores, a maioria núbios, destacando que os homens que trabalharam em Abu Simbel se esforçaram pelo imperecível. Eles nos ensinaram uma lição valiosa e a fonte não está esgotada, devemos mantê-la ativa. Cada grande bloco foi numerado, removido com cautela e levado ao seu destino final, 64 metros acima do local original. Em 1968, apenas 3 anos após o início do projeto, os templos de Abu Simbel foram inseridos em uma montanha artificial, oferecendo a mesma vista e posição do penhasco escolhido há quase 3.000 anos pelo próprio Ramsés I. O grande templo de Abu Simbel é a obra de um faraó no auge de seu poder, tendo sido concebido para glorificar Ramsés I e não qualquer um dos deuses. 4 colossos reais de 20 metros de altura o mostram sentado no trono. Antes de entrar no santuário, os visitantes recebem a mensagem. Ela proclama que o faraó é o templo e o templo é o faraó. No entanto, Ramsés I não podia ignorar completamente os deuses. Ele dedicou uma pequena seção no meio da fachada a Ra-Horus, o sol em seu zênite, personificado como um homem com cabeça de falcão.
Aos pés das figuras colossais estão aninhadas pequenas estátuas da família de Ramsés I, sua mãe Tuia, sua esposa Nefertari e seus filhos. Seguimos o guia Muhammad para a visita matinal ao grande templo antes da chegada das multidões. O guarda abre a porta do santuário com uma enorme chave em forma de Ankh, o emblema que simboliza a vida. Os raios solares dentro do templo iluminam as estátuas colossais que representam Osíris, deus dos mortos, com o rosto do faraó segurando um cetro e um mangual. As paredes do pronaos são todas decoradas com relevos que glorificam o faraó. Seriam elas simples alegorias dos líderes todo-poderosos e do guerreiro vitorioso, ou seriam cenas que retratam eventos históricos? Amon-Rê-Horus, Amon-Rê-Horus, Amon-Rê-Horus. De todas as guerras ocorridas durante o longo reinado de Ramsés I, a Batalha de Kadesh contra os hititas é de longe a mais famosa e controversa. Embora frequentemente retratada como uma vitória nas paredes do templo, não houve vencedor nem derrotado em Kadesh. Dentro do salão hipostilo, a ênfase em Ramsés I diminuí. As paredes são pintadas com cenas de oferendas aos deuses, não descrições de batalhas. Cenas litúrgicas tradicionais, como o transporte da barca sagrada, podem ser vistas no vestíbulo antes de se chegar ao Santo dos Santos. Finalmente, entramos no santuário, 65 metros a partir da entrada, no coração da montanha. 4 estátuas sentadas são esculpidas na rocha. Entre elas estão Ra-Horus, o Sol em seu zênite, Ramsés I, Amon-Ra e Ptah, o deus da escuridão. A entrada do templo evoca a mesma noção. Ramsés I está em pé de igualdade com os deuses. Quando Ramsés I viu pela primeira vez o local de Abu Simbel, com as 2 colinas de arenito rosa separadas por apenas 50 metros, ele tomou isso como um sinal dos deuses e decidiu construir 2 templos ali. O templo menor é dedicado à sua amada esposa Nefertari, a grande rainha real que exibe as características de Hathor, a deusa do amor que dá à luz o sol todas as manhãs.
A noite caiu sobre Abu Simbel. Na ponte, a tripulação começa a cantar canções núbias, encerrando assim o cruzeiro. A poucos metros dali, as enigmáticas figuras colossais de Abu Simbel emergem das sombras. Como faróis de luz radiante, elas permanecem em vigília pela eternidade sobre as lembranças submersas da antiga Núbia. Obrigado.